E olha só, em comemoração ao Mês das Mulheres, o Centro de Estudos, Pesquisas e Projetos Econômicos Sociais, o CEPS, lançou a pesquisa Gênero, Trabalho e Pandemia no Brasil e em Uberlândia. A publicação analisa a desigualdade de gênero no mercado de trabalho brasileiro. E para falar sobre o resultado desse levantamento, nós estamos recebendo aqui no estúdio as economistas do CEPS, aqui da UFO, Alana Santos de Oliveira e Esther William Ferreira. Sejam muito bem-vindas. Obrigada. Obrigado pela participação, viu? Nós que agradecemos, né? Olha, antes de mais nada, eu gostaria de saber o que é que motivou essa pesquisa. Eu sei que foi o mês das mulheres, né? Mas o que é que levou vocês a quererem estudar especificamente o mercado de trabalho em Uberlândia e no Brasil? Bom, primeiramente a gente agradece a oportunidade mais uma vez, né, de estar aqui na TV Universitária, no Jornal da UFO, divulgando mais um trabalho do CEPS. A grande motivação, claro, é acompanhar a evolução dessas desigualdades, né? A gente sabe, sente no dia a dia que elas persistem, isso é algo que é evidente no nosso dia a dia, sobretudo no cotidiano do mercado de trabalho, mas a gente sabe também como um órgão de pesquisa da importância de se acompanhar isso a partir de dados. E é claro, né, o município, ele é o grande enfoque das nossas pesquisas ali dentro do centro de estudos. Então, mais uma vez, a gente direcionou a pesquisa para olhar essa situação em Uberlândia. E além disso, né, não poderia deixar de citar a questão da pandemia, que com certeza é uma crise de tal proporção como essa que a gente teve agora da Covid-19, ela tem efeitos que vão rebater, que vão ser mais adversos para esses grupos que já são mais fragilizados, para grupos que você tem já um elevado nível de desigualdade, de assimetrias. Então, por isso, essa motivação adicional para a proposição desse estudo que nós fizemos aí. Tá certo. Vamos dar uma olhada, então, ponto a ponto do que foi revelado por essa pesquisa. Então vamos começar falando sobre a taxa de desocupação. A gente vê aí na tela as comparações da taxa de desocupados por raça. As mulheres pretas têm a maior taxa, são 23% delas nessa situação. E aí a minha pergunta é: quais fatores nos levam a esse dado? Em Alana e Esther. Bom, eu vou responder essa questão também. Em relação à taxa de desocupação, é interessante que ela realmente é mais elevada para as mulheres negras, incluindo então pretas e pardas. Outro dado importante da pesquisa mostrou que elas também recebem menos, né, do que todas as outras raças e também cores e sexo, né, masculino no caso. Estão também em menor proporção nos cargos de gerência, de direção. Então, tudo isso, né, todos esses fatores, eles podem ser respondidos à luz de uma questão muito simples, que na verdade traduz uma situação muito complexa, que está na história econômica, de um lado, né, porque as mulheres negras, elas passam por uma dupla opressão. De um lado, elas passam pela opressão da história econômica ligada à questão racial em si, né? Então, se a gente parar para pensar todo o processo que nós tivemos, o longo processo de escravidão, o longo processo de transição, né, da escravidão para o mercado assalariado e que num primeiro momento sequer absorve a população negra. E no momento que ele passa a absorver, né, no segundo momento, quando passa a absorver, o faz sempre nas condições mais precárias, nos postos menos qualificados, menos bem remunerados. Então, isso já responde um pouco a uma questão que é essa questão da opressão racial a que essas mulheres estão sujeitas. E, de outro lado, elas sofrem de uma outra opressão que se articula a essa, que é a questão de gênero em si, mais ligada à questão sexista. Por serem mulheres, elas têm taxas de desemprego maiores, elas têm remunerações menores, devido a todas as questões que estão envolvidas na divisão sexual do trabalho, questões que estão ligadas à imposição de papéis de gêneros muito específicos que acabam tornando as mulheres menos empregáveis. Um desses papéis e um desses determinantes está ligado, por exemplo, à maior responsabilização parental. As mulheres acabam tendo uma maior responsabilização pelos cuidados do mundo do trabalho reprodutivo. Então, essa desigualdade no uso do tempo, tudo isso vai responder por todas as opressões que as mulheres acabam vivenciando nesse quesito da divisão sexual do trabalho. As mulheres negras vão vivenciar isso duplamente, tanto pela questão racial quanto pela questão sexista. Entendido. Vamos ao próximo ponto, então, que é a questão do saldo de contratações e demissões no ano de 2020-2021. A gente pode perceber aí que houve, de fato, um aumento de 826%
nas contratações de mulheres de um ano para o outro. E gostaria de saber se isso revela, de certo modo, aí um avanço mesmo, que tímido, né? Houve um avanço ou não? Na verdade, o que nós observamos, né, como colocado ali no quadro, nós tivemos um saldo positivo, né, tanto para a contratação de mulheres e de homens, e uma pequena diferença para mulheres, né, uma contratação maior para mulheres relativamente aos homens. Mas é importante nós observarmos que 2020 foi o ano em que teve início a pandemia, né, e nós tivemos a destruição de aproximadamente mais de 4 mil postos de trabalho em Uberlândia, né? Então, quando nós fazemos o cálculo, então, do saldo de 2021 em relação a 2020, esse percentual de mais de 800%, ele se mostra muito, mas nós temos que pensar o seguinte, nós estamos tendo como base um ano muito ruim que foi 2020, né? Então, na verdade, o saldo de 7.088 para mulheres, 7.065 para homens, ele mostra muito mais uma recomposição de vagas perdidas em 2020 do que uma melhora substancial, né, muito grande em 2021. E isso nós podemos até comprovar também em análise que fizemos nos boletins que fazemos quadrimestralmente, né, no ano de 2021. Nós observamos no último quadrimestre que, inclusive, nós tivemos uma flutuação muito grande nas contratações, né? Flutuações, quedas e aumentos que mostraram que, infelizmente, nós ainda não estamos numa recuperação econômica, nem no país, nem no município. Nós estamos recompondo aí vagas perdidas em 2020. Realmente, quando a gente vê 7.088 mulheres contratadas no saldo, né, no fechamento do ano, a gente imagina que seja muito, mas agora com a sua explicação dá para entender que foi de fato uma recomposição, né, e o número não revela um avanço tão grande assim. Vamos dar uma olhada então agora nos dados referentes à remuneração de homens e de mulheres, considerando aí uma média feita dos salários em admissão. Na linha azul, a linha azul representa a média de remuneração dos homens e a gente consegue perceber nos dois gráficos, tanto o da esquerda do ano de 2020 quanto o da direita de 2021, que essa linha que representa a remuneração dos homens está acima da linha vermelha que representa a remuneração das mulheres, o que mostra em números para a gente que ainda temos muita diferença entre aquilo que se paga para homens e para mulheres. E a minha pergunta é, por que essa diferença ainda continua? Dá para responder isso? Bom, eu acho que além disso é importante destacar uma coisa também, que esses gráficos revelam, que há uma ampliação dessa diferença durante o período de 2021. E isso é muito importante, porque de um modo geral, o mercado de trabalho ele está passando mesmo por uma queda dos rendimentos. Quando você observa, essa queda dos rendimentos do trabalho, ela tem sido tanto do ponto de vista nominal quanto real. Real, a gente está considerando, então, os efeitos aí da inflação. Com essa subida da inflação, os rendimentos do trabalho, os rendimentos reais, obviamente, eles vão cair, né? Mas é importante notar que nesse contexto de redução, né, dos salários, do rendimento, das ocupações em geral, essa redução ela se mostra mais forte para as mulheres, justamente porque elas estão inseridas em setores, em segmentos que geralmente são informais ou que são mais precários ou que têm, por característica, uma menor produtividade, menores exigências em relação à qualificação. E olha que aqui, vou pontuar uma coisa muito importante que a gente já mostrou em outros trabalhos do CEPS. As mulheres são, em geral, mais escolarizadas do que os homens. E mesmo em outro momento, um outro estudo que nós fizemos, que a gente tentou controlar para essas variáveis, né, que é o estudo, quantidade de horas contratadas, a gente percebeu que há uma persistência dessa desigualdade, mesmo considerando um mesmo grau de escolaridade, uma mesma ocupação, o mesmo quantitativo de horas contratadas, as mulheres permanecem ganhando menos. A questão da desigualdade em si, a explicação disso, ela é bastante complexa, mas, assim, o fundo da questão, mais uma vez, vai residir na divisão sexual do trabalho, então tem origens históricas e, de certa forma, reproduz a questão que eu havia comentado anteriormente, que é a imposição dos papéis de gênero. Tudo isso
isso intercalado com a questão do uso do tempo para as mulheres, a maior responsabilização parental, o ônus que muitas vezes o mercado vê em contratar uma mulher em relação a um homem devido à questão da maternidade. Então, tudo isso vai acabar desembocando numa série de efeitos, né, que fazem com que as mulheres estejam sempre piores colocadas em relação à questão dos rendimentos. E outro ponto que também é até importante de se ressaltar é aquele ponto do fantasma do salário acessório. Então, durante muito tempo perdurou a ideia de que o salário da mulher seria um salário acessório. O verdadeiro salário que proveria, né, o rendimento familiar, que sustentaria a casa, né, que é o da chefia do homem. Então, as mulheres, historicamente, mesmo quando elas entram no mercado de trabalho, elas estão fadadas, sujeitas a esse rendimento salário acessório, que o salário delas seria só para um adicional, complementar. E não é a verdade. Hoje em dia, nós temos vários lares chefiados por mulheres, inclusive, sozinhas, né, no Brasil. E esse peso histórico da divisão de gênero se mostra também quando a gente observa os dados referentes a contratações para cargos de chefia. É a nossa próxima tabela que a gente vai conferir na tela aí para vocês, que houve até um aumento para 40% aí das contratações das mulheres em cargos de chefia, mas a gente vê que ainda há uma diferença muito grande com relação aos homens. O que revelam esses números para a gente, hein, Esther e Alana? Então, nós vimos que nos 2 anos estudados, os homens registraram maior participação relativa de admissões nessas ocupações de chefia, né? E mesmo tendo esse pequeno aumento aí da participação relativa das mulheres de 2020 para 2021, só para citar, em 2020 as mulheres tinham uma participação em cargos de chefia em torno de 34,5%, contra a participação de homens aí, que era de 65,5%, né? E isso aumentou um pouquinho para 40%, né? Mas ainda continua 59,5% para os homens, né? Então isso permanece, isso nos 2 anos. E se considerarmos o fator cor e raça, que a gente não colocou aqui na tabela, mas tem no estudo, nós vamos ver que os homens cuja cor declarada é branca tiveram predominância no total de admissões para ocupações dirigentes, aí, em torno de 44% nos 2 anos, né, relativamente às mulheres. Em segunda posição vem as mulheres brancas, né, de cor branca, seguida depois dos homens declarados pardos, depois das mulheres declaradas pardas, depois dos homens pretos e por fim as mulheres de cor preta. Ou seja, nós percebemos que em Uberlândia, assim como no cenário nacional, que a gente não colocou os dados aqui do Brasil, mas em Uberlândia também persiste uma segregação ocupacional, né, evidenciada nessa maior representatividade dos homens em relação às mulheres em cargos de chefia. Infelizmente. Infelizmente. Né? Agora, para a gente encerrar, gostaria de saber de vocês se de fato a gente pode dizer que as crises elas trazem efeitos mais adversos para as mulheres. Foi possível perceber isso com a pesquisa? E também gostaria de saber a expectativa de vocês com relação aos próximos anos. Bom, é uma pergunta bem complexa essa, hein? Mas, enfim, de um modo geral, nós acreditamos sim na ideia de que as crises, elas produzem efeitos muito mais adversos para os grupos que já são mais fragilizados, estrutural e historicamente falando. Então, todas as crises que nós tivemos, se a gente pegar a história econômica do Brasil, todas as crises sempre afetaram mais adversamente os grupos menos favorecidos. Isso é uma questão de correlação de forças sociais. Então, é natural que isso ocorra, né? Sempre nos períodos de crise, quem está, por exemplo, numa condição econômica já mais favorecida, uma cor da pele que já também traz mais vantagens, tudo isso desencadeia em efeitos menores para essas pessoas, né, para esses grupos que são mais favorecidos do ponto de vista social e econômico. Agora, com relação às perspectivas, né, o que a gente está fazendo com esse trabalho é tentar mostrar a situação da desigualdade justamente para chamar a atenção das pessoas para um aspecto que ainda não está resolvido. Acho que isso já é um passo importante, mas é um passo muito pequeno ainda, né, do ponto de vista da necessidade de políticas públicas específicas para reduzir, para minorar essas desigualdades, né? A gente entende que todas as políticas que nós tivemos até agora, tentando corrigir, né, reparar os danos, por exemplo, da escravidão, tudo
isso tem sido muito importante para mudar, alterar um pouco a composição das coisas, mas não é suficiente. A gente tem um caminho muito longo ainda, uma trajetória muito grande. Nesse sentido, começar a ter políticas direcionadas, sobretudo para o mundo ocupacional, para estruturar a participação das mulheres, para reduzir desigualdades salariais, para tentar ampliar a contratação de mulheres em setores que ainda são tradicionalmente masculinizados. Todos esses tipos de políticas que incentivem, estimulem isso, com certeza serão fundamentais para que a gente tenha uma redução dessas desigualdades e uma reversão desse quadro que realmente a pandemia afetou muito mais adversamente as mulheres. E olha, eu gostaria de parabenizar vocês e toda a equipe do CEPS pelo trabalho e reforçar a importância social que essa pesquisa traz para a gente. Afinal, sem dados, não podemos evoluir. É verdade. Tá bom? O Muito Jornal obrigada. da UFO agradece pela participação de vocês. Alana Santos de Oliveira e Esther William Ferreira, economistas, pesquisadoras do CEPS aqui da UFO, foram as nossas convidadas de hoje para falar sobre desigualdade de gênero no ambiente de trabalho. Uma excelente noite para vocês. Obrigada. Você também, obrigada. Obrigado. E olha, daqui a pouco, às 8 horas da noite, acontece o Sarau das Mulheres no canal da UFO no YouTube. A realização faz parte da campanha Só Existe Liberdade Sem Medo, do mês do respeito da UFO. Com apresentações de música e dança, o objetivo é conscientizar sobre os valores e direitos das mulheres. Logo mais às 9 da noite tem também o Jornal da Cultura e amanhã às 7, você já sabe, a gente te espera. Uma excelente noite para você e até amanhã.